pessoal da turma de Carreiras Jurídicas, eu sou Barney Bichara, professor de Direito Administrativo, e na aula de hoje vamos tratar sobre responsabilidade civil do Estado. Sou procurador do Estado em Minas Gerais, advogado, trabalho constantemente com o tema de hoje e vou poder trazer um pouco da experiência da advocacia, da Procuradoria do Estado e os principais entendimentos da jurisprudência da doutrina a respeito. O tema de responsabilidade civil do Estado é tema recorrente em provas, primeira fase, segunda fase, e deve ser tratado em vários aspectos, ou melhor, deve ser abordado vários aspectos. Conceito, dano indenizável, evolução histórica, sujeitos responsáveis por reparar o dano, fato gerador da responsabilidade, a ação de ressarcimento, a prescrição, a denunciação da lide, o direito de regresso. Importante ressaltar que não há lei sobre o assunto. Como não há lei específica tratando sobre o assunto, coube a doutrina, que é divergente, e coube a jurisprudência, que também é divergente, sistematizar o assunto. Fica um pouco chato, porque ora é uma coisa, ora é outra, mas juntos a gente supera essas questões. O importante é só entender quem diz o que e quem diz sobre o que. Vamos começar a aula tratando do conceito de responsabilidade civil. Vamos lá. Responsabilidade civil. A primeira coisa sobre responsabilidade civil do Estado é o conceito. Mas vamos para o quadro. Responsabilidade civil do Estado. Título da nossa matéria: Responsabilidade civil do Estado. Dentro de responsabilidade civil do Estado, nós vamos para o ponto 1, conceito, como eu disse. Conceito. Professor, o que é responsabilidade civil do Estado? Você vai anotar, importante anotar. Você vai colocar: é o dever do Estado ou de quem lhe faça às vezes. É o dever do Estado ou de quem lhe faça às vezes de reparar um dano provocado a terceiros. De reparar um dano provocado a terceiros. No exercício da função administrativa. Repetindo, no exercício da função administrativa. E independente de vínculo contratual. Pessoal, esse conceito ele é muito importante porque o tempo todo o livro, a prova, a aula, os julgados dos tribunais usam esta frase, responsabilidade civil do Estado. Mas usam essa expressão, responsabilidade civil do Estado, para designar outra coisa. Isso é muito importante para a sua compreensão da matéria, porque o título é Responsabilidade Civil do Estado, mas não é bem assim. Essa expressão tem um alcance muito mais restrito do que ela aparenta. Como nós anotamos, a responsabilidade civil do Estado é o dever de pagar, é o dever de reparar, é o dever de indenizar um dano. Primeira coisa, dano é pressuposto da responsabilidade. Sem dano, não há responsabilidade. Responsabilidade civil é o dever de pagar, indenizar, reparar um dano. Sem dano, não há responsabilidade. É o dever do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Então aqui também é relevante ressaltar. Quando eu disser Estado, na sua cabeça você vai compreender. Ele está se referindo ao Estado, União, Estado membro, município, Distrito Federal,
ou quem lhe faça às vezes. Ou seja, eu tenho outras pessoas jurídicas que não são o Estado, mas se sujeitam às mesmas regras de responsabilidade civil. Me refiro às pessoas da administração indireta, me refiro às prestadoras de serviços públicos. Então é muito importante, porque eu vou falar Estado e você vai entender o Estado ou quem lhe faça às vezes. Ok, mas não dá para ficar falando toda hora o Estado ou quem lhe faça às vezes. Não dá para ficar diferenciando Estado de autarquia. Não dá para ficar diferenciando Estado de fundação pública. Não, vamos falar Estado e na sua cabeça você vai traduzir a ideia. Ele está se referindo ao Estado ou quem lhe faça às vezes. Lembrando, e aqui é muito importante, que algumas pessoas jurídicas que fazem às vezes do Estado são pessoas jurídicas de direito privado. Exemplo, uma empresa concessionária de serviços públicos, a TIM, Telecom e Telemóvel, a Oi, a Vivo. Pessoal, a Oi, a Vivo, a TIM são pessoas de direito privado. Só que elas prestam serviços públicos no lugar do Estado. Elas fazem às vezes do Estado. Mas, é óbvio, pergunto para vocês, o regime jurídico aplicável ao Estado é o mesmo regime jurídico aplicável à TIM concessionária, à Vivo concessionária, à TAM concessionária? Claro que não. Muito importante ter isso em mente. Vou abrir só um parêntese, vou colocar no quadro para você entender o que eu quero dizer. Vejam bem. A União, o Estado, o município e o Distrito Federal são pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público, dotadas de autonomia política. A responsabilidade que eu aplico à União, ao Estado, ao município, ao DF, nós vamos ver daqui a pouco, é do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A responsabilidade que eu aplico à TIM, só exemplificando, a TAM, a Gol, que são pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, também é do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Professor, União, Estado, DF, município, tem a mesma natureza que TIM, TAM, Gol? Óbvio que não. Claro que não. Elas são diferentes. Mas apesar de serem pessoas diferentes, há algo em comum. A aplicação da responsabilidade constitucional objetiva do 37, parágrafo 6º. Ter algo em comum não torna os sujeitos iguais. Só para você visualizar o que eu quero dizer, 2 e 4. 2 e 4 são iguais? Não. Mas entre 2 e 4 há um denominador comum, 2. A existência de um denominador comum não torna 2 igual a 4. O que eu quero dizer? Que a existência de um ponto comum, responsabilidade objetiva do 37, parágrafo 6º, não torna os sujeitos iguais, não torna o regime jurídico igual. Há um ponto em comum, a responsabilidade objetiva. Mas isso não significa que o regime jurídico vai ser igual. Ficou claro o que eu quero dizer? Então, voltando para o meu conceito, responsabilidade civil é o dever do Estado, ou de quem lhe faça, às vezes, de reparar um dano provocado a terceiros, no exercício da função administrativa. Outro ponto muito importante. Sabem por quê?
de novo no quadro. Eu tenho aqui o Estado. Estado aqui é União, Estado-membro, município e o Distrito Federal. É o ente político da federação. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público dotado de autonomia política. O Estado, ele exerce atividades essenciais à sobrevivência da sociedade e do Estado. O Estado exerce uma função ou atividade legislativa. O Estado exerce uma função ou atividade judicial ou jurisdicional. A pessoa Estado exerce uma atividade administrativa, ou seja, uma função administrativa. A nossa matéria se refere ao dever do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, de reparar um dano provocado a terceiros no exercício da função administrativa. Então, a nossa explicação, a nossa matéria se resume a um tipo de responsabilidade por um tipo de atividade. Não é qualquer atividade, é apenas a atividade administrativa. Por quê? Porque nós assistimos a TV, nós assistimos o Fantástico o tempo todo. Um sujeito que foi preso, processado, julgado, condenado por ter matado a esposa. Cumpre 30 anos de cadeia. Depois descobre que ele é inocente. Já viram essas histórias? O sujeito era inocente, a mulher aparece viva com outro, por exemplo. Aí essa pessoa entra com uma ação judicial contra o Estado pedindo indenização. Pessoal, essa não é nossa matéria. Porque essa responsabilidade da TV, da reportagem da TV, é a responsabilidade por erro judicial. Nós não estamos tratando de regime jurídico de responsabilidade do Estado por erro judicial. Nós estamos estudando a responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, no exercício de uma atividade, no exercício da administração somente. Então eu vou falar responsabilidade civil do Estado e você vai, na sua cabeça, imediatamente traduzir. É a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, de reparar um dano no exercício de uma atividade estatal. A atividade administrativa, independente de vínculo contratual. Por isso que essa responsabilidade aqui é responsabilidade extracontratual, porque a responsabilidade contratual do Estado está na 8666. Quem define a responsabilidade civil contratual do Estado é a Lei de Licitações e Contratos, a 8666 de 93. Aqui nós trataremos da responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, no exercício da função administrativa independente de vínculo contratual. Essa é a limitação do nosso estudo. Esse é o universo que nós vamos definir o regime jurídico nesse encontro de hoje. Ok? Ponto 2. O ponto 1 é o conceito de responsabilidade civil do Estado, restringido à amplitude da explicação. Agora o ponto 2. O dano indenizável. O dano indenizável. Como disse para vocês, dano é
pressuposto da responsabilidade. Sem dano, não existe responsabilidade civil. E mais, pago o dano, paga a indenização, não há que se falar em responsabilidade. Então são duas lógicas. Responsabilidade civil é o dever de reparar um dano, portanto o dano é pressuposto. E segundo, reparado o dano, satisfeita a responsabilidade. Ok? Sem dano, não há responsabilidade civil. Aí vem a questão, professor, então o que é dano indenizável? O que deve acontecer para gerar o dever do Estado ou de quem lhe faça as vezes de pagar, de indenizar, de reparar? O dano indenizável. O dano indenizável reúne algumas características. Letra A. O dano indenizável é um dano jurídico. O dano indenizável é um dano jurídico. Professor, o que é dano jurídico? É aquilo que lesa direito. É aquilo que lesa direito. Ok? Como assim? Você anota uma OBS, coloca assim, observação. Direito é diferente de interesse. Direito é diferente de interesse. Por que eu preciso registrar que direito é diferente de interesse? Porque o dano jurídico é o dano que lesa direito. Logo, se o comportamento do Estado ele lesa apenas seu interesse, o comportamento do Estado não gera dano indenizável. Só vai ser indenizável se o comportamento estatal lesar o seu direito. Ou seja, resultar em dano jurídico. Porque se o comportamento do Estado lesa apenas seu interesse, não há responsabilidade civil. Não há dever de reparar, porque não há dano. Entendi. Mas me dá um exemplo. Me dá um exemplo para ficar clara essa diferença entre direito e interesse. Um exemplo. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Aqui eu tenho o Tribunal de Justiça. Aqui eu tenho o Tribunal de Justiça. O velho prédio do Tribunal de Justiça. Como o Tribunal de Justiça congrega advogados, procuradores, defensores, desembargadores, servidores, o movimento é muito grande. E você, há muitos anos atrás, se aproveitando desse movimento, abriu aqui, quase em frente ao tribunal, uma livraria jurídica. Livraria jurídica. Você aproveita todo aquele público que frequenta o tribunal para comprar os seus livros jurídicos. Ok? Só que por qualquer motivo, o tempo passa, e por qualquer motivo, o presidente do Tribunal de Justiça, olha que importante, o presidente do Tribunal de Justiça pratica um ato administrativo, determinando a mudança do prédio do tribunal. O presidente do TJ diz: o atual prédio não nos comporta mais, estamos mudando daqui. E o Tribunal de Justiça muda para uma nova sede, um novo prédio. E a velha sede se torna um museu. Pessoal, quando a velha sede é desocupada e vira um museu, o que acontece com a frequência da região? Diminui. Com a frequência
com a frequência da região diminuindo, as vendas na livraria despencam. Pergunto para vocês: o ato administrativo praticado pelo presidente do Tribunal de Justiça determinar a mudança da sede do tribunal lesa direito do proprietário da livraria? Não. Professor, mas o ato do presidente do Tribunal de Justiça que determina a mudança da sede do tribunal contraria o interesse do dono da livraria? Contraria o interesse, porque ele vai vender menos livros agora. Se o ato que determina a mudança apenas lesa interesse, esse ato não causa dano jurídico. Agora, para aproveitar a ideia, o ato do presidente do TJ causa dano econômico ao proprietário? Dano econômico? Causa, professor. Ele não vai vender livro mais nenhum. Agora, o museu, ninguém vai no museu. Não no museu do Tribunal de Justiça. A mudança da sede causa dano econômico? Causa. Causa prejuízo econômico? Causa. Mas é dano indenizável? Não. Por que não é dano indenizável? Porque contrariou o interesse. Não violou direito. Claro isso aqui? Muito importante. Responsabilidade civil é o dever de reparar um dano. Sem dano, não há responsabilidade civil. Só que o dano indenizável, ele deve ser, primeiro, jurídico. O comportamento do Estado deve lesar direito. Se o comportamento do Estado lesa apenas interesse, especialmente interesse econômico, isso não é dano indenizável. Letra B. O dano indenizável deve ser um dano certo. O dano indenizável deve ser certo. Professor, o que é certo? É o dano concreto. Não se indeniza dano eventual. Não se indeniza dano provável. Não se indeniza o talvez. O dano indenizável é aquele dano certo, concreto. Ok? Letra C. O dano indenizável é um dano especial. É um dano especial. Professor, o que é dano especial? É aquele que alcança pessoa determinada ou pessoas determinadas. Gente, se o Estado pratica um ato e esse ato causa dano à sociedade inteira, eu não indenizo ninguém. Imagina o seguinte, eu, presidente da República, aliás, não sei se vocês vão lembrar, porque é muito antigo. Talvez vocês não fossem nem nascidos ou muito pequenos. Mas estão lembrados quando Collor foi eleito? Quando Collor foi eleito e a então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, congelou as poupanças? Congelou os depósitos? Vejam, este ato prejudicou as pessoas. Esse ato causou dano às pessoas. Pessoal, só que alcançou o Brasil inteiro. Se alcançou o Brasil inteiro, eu vou indenizar o Brasil inteiro? Não vou. A lógica é essa. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante o Estado. Se eu, Estado, em favor do interesse público, se eu, Estado, em favor do bem comum, pratico um ato e esse ato causa dano a todas as pessoas de forma igual, eu não indenizo ninguém, porque todos foram tratados de forma igual. Todos tomaram prejuízo, todos em prol do interesse público. Agora, se o ato administrativo lesa você ou lesa um grupo de pessoas, aí viola-se a isonomia. A pergunta é, por que eu vou sofrer um dano
e meu vizinho não vai? Por que eu vou sofrer um dano e o meu colega não vai? Todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante o Estado, não é justo que eu sofra mais do que o outro. Se eventualmente eu tiver que sofrer mais que o outro, eu tenho direito à indenização para compensar. Nós somos iguais. Se eu sofro e você não sofre, em favor do bem comum, a coletividade tem que me indenizar. Agora, se o ato se volta contra todos e todos sofrem o dano de forma geral igualmente, não há que se indenizar. Então, a terceira característica do dano indenizável é ser especial. O comportamento do Estado deve lesar uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Letra D. Quarta característica. O dano deve ser anormal. O dano deve ser anormal. Professor, o que é dano anormal? Dano anormal é aquele que supera as chateações da vida em coletividade. É aquele que supera as inconveniências da vida em grupo. A vida em coletividade traz vantagens, mas traz desvantagens, chateações. O dano indenizável deve ser um dano anormal, que supera essas chateações cotidianas. Professor, como assim? Como assim chateações cotidianas que não têm natureza de dano indenizável? Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, hoje em dia todo mundo está atrasado para tudo, ok? Eu tenho que atender um cliente às 10 horas da manhã no meu escritório. Um cliente, dono de uma empresa enorme, um cliente importantíssimo, que vai fazer um contrato de serviço advocatício de 5 milhões com o meu escritório. É a coisa mais importante que acontece no meu escritório nos últimos 5 anos. Amanhã, 10 horas da manhã. Pego meu carro, saio de casa. Às 9h40 eu passo uma rua. O policial militar diz: diz não, né? Dá o sinal. Eu entendo e paro o carro. Ele fala: documento. Eu vou falar com ele assim: ô policial, tudo bem? Tudo jóia? Só que eu tenho um cliente agora às 10, que é o mais importante da minha vida. Não me para agora, não? Não me para agora, não? Porque senão eu vou perder o cliente. Ele diz: infelizmente, eu vou pedir para o senhor descer, quero ver o documento, quero ver o step, quero ver o óleo, quero ver tudo. Não faço isso não, eu vou perder meu compromisso. E ele fala: vou fazer. Ele faz a inspeção, verifica que não tem nada e me libera. Só que ele me libera às 10h30. E às 10h30, o meu cliente falou assim: ó, eu não espero não. O Barney não veio, não volto aqui no escritório nunca mais. Pergunto para vocês: o comportamento do guarda de me parar, me fiscalizar e atrasar no meu compromisso, que gerou a perda de um negócio de 5 milhões, é dano indenizável? Não. Porque viver em sociedade enseja isso. A autoridade pública, ela não tem nada a ver com o seu horário, nem nada a ver com o seu escritório. Ela tem que exercer a atividade administrativa conforme a lei. E se existir ali para o guarda indícios que eu deveria ser parado, fiscalizado, e se, tudo bem, prosseguisse a minha viagem, ok. Professor, agora, se esse guarda tivesse um outro comportamento, me agredido, por exemplo, aí seria diferente. A agressão do guarda não é um dano normal. A agressão do guarda não é algo que acontece com normalidade. Outro exemplo importante aqui de dano anormal é você, imagina o mesmo exemplo. Eu sou parado, eu chamo. Vamos imaginar que meu nome é João da Silva. Melhor, José da Silva. Só. Pessoal,
O guarda me para, pede meu documento, eu apresento José da Silva. Ele liga para a central e fala: Central, liga, confere aí, José da Silva. 50 José da Silva, todos perigosíssimos, procuradíssimos. A autoridade pergunta: o João da Silva tem que carro aí no registro? Respondem: um carro preto, um Gol preto. Pessoal, eu me chamo João da Silva, Zé da Silva, tem um Gol preto. Ano 95. Quantos Josés da Silva que possuem Gol preto 2005 existem? 1 milhão. A autoridade desconfiada, ela pode me conduzir à delegacia para me identificar, para saber se eu não sou um daqueles foragidos. Me leva para a delegacia, é feita a identificação e imediatamente eu sou liberado. Não, o senhor foi confundido porque o senhor tem características comuns, o senhor está liberado. Há dano anormal aqui? Claro que não. Não há dano anormal. Você foi identificado, conduzido, liberado e pronto. Isso não configura comportamento que gera dever de indenizar. Por quê? Porque o dano ali não é normal. É normal. É normal ser parado pela polícia, é normal ser levado, é normal ser identificado e liberado. Ok, é normal. Eu sei que a essa altura você está com ódio, você quer processar o mundo, só que você não vai ganhar. Por quê? Porque não houve, nesse caso, um dano anormal. Professor, eu fiquei lá na cadeia 3 dias. Viram na TV? Um artista no Rio de Janeiro? Parece brincadeira, né? A polícia aparece, ele corre. Como ele corre, a polícia acha que ele é um criminoso e prende ele. Viram isso? Um ator no Rio de Janeiro. Foi até uma atriz famosa que viu e deu. Eu não sei o que foi, acho que foi a Xuxa, não sei, que mobilizou todo mundo para liberar o cara. O cara, a polícia estava fazendo movimento, ele correu, a polícia correu atrás, ele correu da polícia. A polícia, opa, tá correndo de mim, fez coisa errada. Prendeu o cara. E ele ficou preso 20 dias, sem ter feito nada. Professor, ficar preso 20 dias é um dano anormal? 20 dias é normal. Se é anormal, o dano é o quê? Indenizável. Então, para concluir, responsabilidade civil é o dever de reparar um dano. Que dano? Um dano indenizável, ou seja, um dano que lesa o direito, um dano certo, ou seja, concreto, determinado, que alcança pessoa ou pessoas determinadas e que supera as chateações da vida em coletividade. Se o comportamento do Estado é capaz de gerar a você uma violação de direito, um dano concreto, pessoa determinada que supera as chateações cotidianas, aí o dano é indenizável. Aí nasce para o Estado ou para quem lhe faça, às vezes, o dever de indenizar. Ok? Terminamos o ponto 2, o dano indenizável, e vamos para o ponto 3. Você vai colocar ponto 3. Responsabilidade civil e as funções do Estado. Responsabilidade civil e as funções do Estado. Lembrando, responsabilidade civil é o dever de pagar. Responsabilidade civil e as funções do Estado. Aqui a ideia é o seguinte: o Estado como já disse, é uma pessoa jurídica de direito público dotada de autonomia política. O Estado exerce funções essenciais à sobrevivência da sociedade e do próprio Estado. O Estado exerce uma função ou atividade legislativa. O Estado pratica
o Estado faz atos gerais, abstratos, obrigatórios e inovadores. O Estado faz a lei. O Estado pratica o ato legislativo quando exerce a função legislativa. O Estado, a pessoa Estado, exerce uma função judicial ou jurisdicional. Função judicial consiste em aplicar a lei ao caso concreto para resolver um conflito social com força de coisa julgada. O Estado, quando julga, aplica a lei, resolve um conflito social definitivamente. O Estado exerce uma função administrativa. Quando o Estado exerce a função administrativa, o Estado aplica a lei ao caso concreto para realizar a vontade do Estado. O Estado aplica a lei ao caso concreto para realizar a vontade da lei. Olha que importante. Quando o Estado julga, o Estado aplica a lei. Quando o Estado administra, o Estado também aplica a lei. Mas na jurisdição, a aplicação da lei se volta para resolver um conflito definitivamente. Quando o Estado exerce administração, ele também aplica a lei, mas não é para resolver conflitos sociais. Ele aplica a lei para realizar a vontade do legislador. Simples. Princípio da legalidade. A administração faz o que a lei manda. Por que a administração faz o que a lei manda? Porque a atividade administrativa consiste justamente em aplicar a lei. Aplicar a lei para realizar a vontade do legislador posta na lei. O que nós vamos estudar aqui é a função, a relação entre a função do Estado e a responsabilidade civil. Ou seja, o ato legislativo, o ato judicial e o ato administrativo como atos geradores de dano. Ok? Então vamos lá. Letra A. Letra A. Função legislativa. Função legislativa. Sempre recordando, responsabilidade civil é o dever de reparar um dano. Então a minha lógica é, quando o Estado exerce a função legislativa, a função legislativa é capaz de gerar um dano indenizável? Quando eu, Estado, exerço a função legislativa, no exercício dessa função, eu causo dano a terceiros? Ou eu posso causar dano a terceiros? Porque se a resposta for não, você vai lembrar que sem dano não há responsabilidade. Estão entendendo a minha lógica? A pergunta é, quando o Estado exerce a função legislativa, essa função legislativa é capaz de gerar dano indenizável? Se sim, há responsabilidade civil, há dever de indenizar. Se não, não há responsabilidade. Então vamos lá. Função legislativa. Primeiro, regra. A lei, ela é um ato geral, alcança todo mundo. A lei é abstrata, prevê situações abstratas. Ela é inovadora, ela vale daqui para frente.
Ela não retroage para prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Se a lei é um ato geral, abstrato, inovador e que não retroage para prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, em regra, o ato legislativo causa dano? Não. Se o ato legislativo não causa dano, e se não há responsabilidade civil sem dano, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por legislação. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado no exercício da função legislativa, em razão da própria característica dessa função, ser geral, abstrata e inovadora. Então, o Estado não responde, como regra, por atos legislativos, pois esses atos não são capazes de gerar dano. E sem dano, não há responsabilidade. Segundo, exceção. Professor, excepcionalmente, a função legislativa pode causar dano. Ah, isso quer dizer que quando ela causar dano, tem responsabilidade. Quando que a função legislativa é capaz de gerar dano? Asterisco 1. Quando a lei for inconstitucional. Quando a lei for inconstitucional. Lei inconstitucional é capaz de gerar dano. Se ela gera dano, ela gera para o Estado o dever de indenizar. Deixa eu só colocar para vocês o número de um RESP que fala isso. Um minuto. Você pode colocar RE, eu anoto para você. Recurso extraordinário 553-637. RE. Aliás, não é esse aqui não, só um minutinho, é o outro aqui. É esse aqui, ó. É um específico sobre lei inconstitucional. RE 15 89 62. RE 15 89 62. Nesse RE, o STF admite o ato legislativo declarado inconstitucional como fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Professor, segunda exceção, asterisco 2. Lei de efeito concreto. O que é lei de efeito concreto? A lei de efeito concreto, ela é um ato legislativo porque é feito pelo poder legislativo. O ato é formalmente legislativo porque passa pelo poder legislativo. Só que ele alcança pessoa certa ou pessoas certas. Se um ato alcança pessoas certas ou pessoas certas, este ato é de efeito concreto. É formalmente lei porque partiu do legislativo, mas materialmente é um ato administrativo por não ter natureza geral e abstrata. Eu sou o poder legislativo, eu faço, é lei. Mas o conteúdo dessa lei alcança situações concretas. É uma lei de efeito concreto. Como alcança pessoas, situações certas, elas causam danos concretos. E se causam danos concretos a pessoas certas, haverá dever de indenizar.
É a chamada lei de efeito concreto. É lei em sentido formal, porque é parte do legislativo. Mas é ato administrativo do ponto de vista material. Mas como parte do legislativo é lei. Lei de efeito concreto. Professor, me dá um exemplo. O legislativo de um município faz uma lei definindo que uma determinada área é de preservação ambiental. E em razão disso, eu não posso explorar economicamente a região. A minha área. Eu tenho uma área no litoral de São Paulo, por exemplo, vem uma lei do município e diz, ó, aqui é reserva da Jureia e, portanto, não pode ter extrativismo vegetal na região. Peraí, eu sou dono, eu não posso tirar madeira? Não, o senhor não pode. Eu não posso fazer coleta dos frutos? Não, o senhor não pode. Porque ele tem que preservar a mata que existe na sua propriedade, que compõe a reserva da Jureia no litoral de São Paulo, por exemplo. Lei, porque partiu do poder legislativo municipal. Mas é ato administrativo em sentido material. Mas como é lei, é ato legislativo. Lei de efeito concreto. Gera dever de indenizar. Terceiro, a doutrina também aponta omissão legislativa. Aqui, a omissão do legislador é que está causando um dano para mim. Eu estou tendo um prejuízo no meu direito porque o legislador não exerce sua função. Se eu demonstrar que a omissão em legislar me causa dano, haverá direito à indenização. Pessoal, insisto, exceções. Exceções. A regra é: o ato legislativo não causa dano. Como ele não causa dano, não há dever de indenizar. Excepcionalmente, a lei declarada inconstitucional, a lei de efeito concreto e a omissão legislativa são capazes de causar dano a terceiros e, portanto, gerar para o Estado o dever de indenizar. Ok? Letra B. Letra A. Função legislativa. Letra B. Função judicial. Letra B. Função judicial ou jurisdicional. A função judicial ou jurisdicional, como eu disse para vocês, consiste em aplicar a lei ao caso concreto para resolver conflitos com definitividade. É a jurisdição. O Estado pratica atos que consistem em aplicar a lei para resolver conflitos definitivamente. Quando o Estado julga, o ato do juiz é capaz de gerar dano a alguém? Quando o juiz julga, a decisão do juiz é capaz de gerar dano? Letra A. Regra: não. Não. Não, professor, não. Sabe por quê? Porque contra o ato do juiz cabe recurso. O processo é um combate, autor e réu. E nesse combate, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Logo, o juiz sempre decide em favor de alguém e em desfavor de outro alguém. Se a decisão do juiz sempre será desfavorável a um lado, eu não posso entender que o lado prejudicado entenda que sofreu um dano. Porque perder o processo significaria ganhar um direito a uma indenização. Impossível. Por isso, pessoal, há recurso. Contra a decisão do juiz, cabe recurso. Estão lembrados? Cabe agravo. Se a decisão for interlocutória, cabe apelação. Se a decisão for sentença. Então, como contra ato do juiz cabem recursos administrativos e judiciais, o ato do juiz não causa dano. Ok? Sem dano, não há responsabilidade. Letra B. Exceção.
Excepcionalmente, o ato do juiz causa dano indenizável. Professor, quando que o ato do juiz causa dano indenizável? Quando houver previsão expressa no direito positivo. Quando houver previsão expressa no direito positivo. Como assim previsão expressa no direito positivo? Pessoal, se e quando a norma disser que o ato do juiz gera dano, o ato do juiz gera dano e o Estado, portanto, indeniza. Exemplo, o que você vê na TV, erro judicial. O artigo 5º da Constituição prevê expressamente que o Estado é responsável pelo erro judicial. Aquele cara que é preso 10, 15 anos por ter cometido um crime e depois descobre que ele não cometeu. O sistema judiciário falhou. Ok. Ele terá direito à indenização. Por quê? Porque há previsão legal. Outro exemplo, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil diz que quando o juiz retardar o andamento do processo por dolo ou fraude, o juiz responde. Eu sou o juiz, só que eu não gosto de você, porque você é um advogado chato. Eu não julgo seu processo. Toda vez que chega na hora de julgar, fala, não, deixa ele ali, depois eu olho. E passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, e você não julga, porque se tem um problema comigo, você dolosamente retarda o processo. Ou por fraude. Um advogado da parte contrária combina com o juiz, do juiz não julgar o processo, e o juiz recebe. Se o juiz, por dolo ou fraude, retardar o andamento do processo, causando dano à parte, o Estado responde. Responde por quê? Porque há previsão no CPC, há previsão na Constituição. Se houver previsão expressa, o Estado responde por ato do juiz. Mas isso é o quê? Exceção. A regra é, o ato do juiz não causa dano. Porque contra este ato cabem recursos processuais e administrativos. Letra C. Função administrativa. Função administrativa. Professor, o que é a função administrativa? Acabamos de dizer. Consiste em aplicar a lei ao caso concreto para realizar a vontade da lei. Princípio da legalidade. A administração faz o que a lei manda. Quando a administração cumpre a lei, e ao cumprir a lei, o Estado causa dano a terceiros, há dever de indenizar. Então, função administrativa. Primeiro, regra. O ato administrativo, ele é passível de causar dano a alguém? Sim. É a regra. Sim. Sabe por que sim? Porque o ato administrativo é concreto. O ato administrativo alcança a pessoa certa ou pessoas certas. Eu, administração pública, pratico um ato e leso você. Eu, administração pública, pratico um ato e esse ato lesa um grupo de pessoas. O ato administrativo é concreto. O ato administrativo produz efeitos jurídicos específicos. O ato administrativo consiste em aplicar a lei ao caso concreto para realizar a vontade da lei. Só que ao fazer isso, o Estado causa dano concreto a pessoas certas, gerando, portanto, o dever de indenizar. Ok? Professor? Vale a pena dizer, atos lícitos e atos ilícitos. Aqui não me interessa se o ato administrativo é lícito ou ilícito. Me interessa, o ato administrativo causou dano.
já que o pressuposto da responsabilidade é o dano. Eu, Estado, no exercício da função administrativa, pratiquei um ato administrativo e atingi você. Não interessa se esse ato é lícito ou ilícito, me interessa houve dano? Porque se houve dano, há dever de reparar. Professor, vejam bem, lícito é ilícito. Professor, exceção. Exceção. Pessoal, há casos que a função administrativa não causa dano. Quando que a função administrativa não gerará dano indenizável? Quando houver uma causa excludente de responsabilidade. Se houver excludente, de responsabilidade, não haverá responsabilidade civil no exercício da função administrativa. Na verdade, eu só estou falando isso aqui para vocês porque a doutrina sistematiza dessa forma. Mas a lógica não é. A lógica é bem mais simples. Professor, o que exclui a responsabilidade do Estado? Fato de terceiros. O terceiro causou dano. Pessoal, se quem causou o dano foi terceiro, não foi o Estado. Por que eu, Estado, vou ser responsável por um dano causado por ele? Caso fortuito ou força maior, se o dano foi causado em razão de caso fortuito ou força maior, quem causou o dano? Não foi o Estado. Foi o fortuito. Quem causou o dano? Não foi o Estado, foi a força maior. Culpa exclusiva da vítima. Quem causou o dano? A própria vítima. Nesses exemplos de causa excludente, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros, caso fortuito, força maior, a ideia é simples. Houve dano, só que não foi o Estado que causou. Se não foi o Estado que causou, não cobre de mim, não fui eu. Foi a natureza. Foi terceiro. Foi a própria vítima. Se foi a natureza, terceiro ou a vítima, não fui eu, o Estado. Então por que eu vou indenizar? É porque toda causa excludente exclui a responsabilidade, mas por uma razão simples. Quem causou o dano não foi o Estado, então não responde. Mas essa é a lógica, simples e fácil. Mas para sistematizar a matéria, eu vou colocar para vocês. Quando o Estado exerce função administrativa, ele sempre responde. Quando da função administrativa, do ato administrativo, resultar dano indenizável. Quando que não haverá dano indenizável? Quando não haverá responsabilidade por função administrativa? Quando houver uma excludente. A excludente? O Estado não responde. Aí eu vou dizer, óbvio, não foi ele que causou? Não interessa, exclui. O Estado vai no processo e diz, foi a natureza, foi o homem, foi terceiro, foi a própria vítima. Eu não pago. E o juiz diz, você está certo, Estado. Então, há causas que excluem a responsabilidade. Ok? Então, ponto 3. Responsabilidade civil e funções de Estado. Letra C. A função administrativa. Em regra, o ato administrativo gera dano indenizável. Não gerará quando houver uma excludente de responsabilidade. Ok? Ponto 4. Ponto 4.
Pessoal, antes de prosseguir no ponto 4, entendem por que no conceito a gente estuda responsabilidade civil do Estado, é o dever do Estado ou de quem lhe faça às vezes de reparar um dano provocado a terceiros no exercício da função administrativa. Entenderam? Por que a gente diz no exercício da função administrativa? Porque, em regra, as outras funções não causam dano indenizável, não geram dano indenizável. Se, em regra, quando o Estado julga, se, em regra, quando o Estado legisla, o Estado não causa dano a ninguém, por que eu vou definir o regime jurídico disso? Isso não existe. Por isso que o tema versa sobre a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça às vezes no exercício de uma atividade, a atividade administrativa. É por isso, porque as outras atividades, como regra, não geram dano. Como regra. Ponto 4. Responsabilidade civil e sacrifício de direito. Responsabilidade civil e sacrifício de direito. Pessoal, uma coisa é responsabilidade civil, outra coisa é sacrifício de direito. Cuidado. Cuidado. Porque aqui tem um ponto que nos confunde. Quando o Estado causa dano a alguém, o Estado tem que indenizar. Ou seja, o Estado tem que pagar uma indenização. É o que nós estudamos. Aquele que causa dano a alguém fica obrigado a reparar o dano. Então, o Estado pratica um ato administrativo e esse ato administrativo causa dano a você. Nasce para o Estado o dever de pagar uma indenização. Quando o Estado sacrifica seu direito, o Estado tem que pagar uma indenização. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: o pagamento de uma indenização. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. O dever do Estado pagar, o dever do Estado indenizar. Só que responsabilidade civil e sacrifício de direito têm naturezas diferentes. Como assim, professor? Como assim? Pessoal, na responsabilidade civil, o comportamento do Estado é voltado para satisfação do interesse público. E ao exercer essa atividade voltada para satisfação do interesse público, o Estado lesa terceiros. É como se o Estado dissesse: eu não queria lesar você, eu não queria prejudicar você, mas aconteceu. E como aconteceu, eu vou te indenizar para reparar o seu dano. Eu não queria, mas causei, então vou te indenizar. Na responsabilidade civil, o comportamento do Estado não é pré-ordenado a te lesar. Lesar o seu direito é efeito colateral para satisfazer o interesse público. O que eu preciso é praticar um ato para satisfazer o interesse público. Portanto, vou fazer. De quebra, eu leso você. Eu não queria lesar não, hein? Mas se tiver que lesar, eu vou lesar. Porque eu preciso satisfazer o interesse público.
Perceberam? Na responsabilidade civil, o dano é efeito colateral. Muitas vezes consciente, muitas vezes necessário. Eu sei que eu vou prejudicar, eu sei que eu vou causar dano, eu sei que vai ser péssimo, mas eu tenho que fazer para proteger o bem da coletividade, para satisfazer o interesse público. Como causei dano, eu vou indenizar. No sacrifício de direito, professor, antes de prosseguir, me dá um exemplo. Te dou um exemplo de responsabilidade civil do Estado. Te dou um exemplo. Imagina o seguinte: trânsito intenso. Eu tenho aqui uma área densamente povoada. Muitos prédios. Muitos prédios. Trânsito intenso. Para desafogar o trânsito na região, o município constrói um viaduto para desafogar o trânsito. Só que quando a administração constrói o viaduto, esses viadutos vão passar na janela do 8º andar desses edifícios. Todos os ônibus do bairro passarão sobre o viaduto na varanda desses prédios, dessa avenida. Primeira pergunta: o ato de construir esse viaduto satisfaz o interesse público? Satisfaz. Desafogar o trânsito na região. Segunda pergunta: a construção desse viaduto causa dano aos proprietários dos apartamentos desse edifício? Causa, professor. Porque ninguém quer morar em apartamentos que o viaduto passa do lado. Ninguém. Logo, o valor dos apartamentos despenca. Ninguém vai querer nem ganhar isso aí. Perceberam? Quando o Estado construiu o viaduto, o Estado queria satisfazer o interesse público. Lesar os proprietários dos apartamentos desses prédios é efeito colateral necessário. Vamos construir, vamos, mas vamos prejudicar, não tem problema não, a gente indeniza. É o custo. Responsabilidade civil. Indeniza-se para reparar um dano, resultado de um efeito colateral necessário para a satisfação do interesse público. Ok? Ok. E no sacrifício de direito, professor? No sacrifício de direito, o comportamento do Estado se volta para sacrificar o direito. O interesse público só será realizado com o sacrifício daquele direito. Então o Estado vai dizer o seguinte: cidadão, eu preciso sacrificar o seu direito, pois apenas o sacrifício do seu direito satisfará o interesse público. Eu preciso sacrificar o seu direito e o comportamento administrativo se volta para tanto, porque apenas isso e somente isso satisfará o interesse público. E como eu estou sacrificando o seu direito, eu vou te pagar uma indenização. Mas eu estou pagando para você uma indenização porque eu sacrifiquei o seu direito. Professor, me dá um exemplo de sacrifício de direito? A desapropriação. Na desapropriação, eu preciso desapropriar a sua casa para ampliar a largura da avenida. Não é qualquer casa, é a sua que está ali. Então, eu desaproprio a sua casa, sacrifico o seu direito, amplio a avenida e, como eu sacrifiquei o seu direito, eu te pago uma indenização. Perceberam a distinção? Na responsabilidade civil, a indenização é para reparar um dano decorrente de um efeito colateral. No sacrifício de direito,
A indenização é paga porque o direito foi sacrificado. E só o sacrifício daquele direito satisfaria o interesse público. Percebam que sacrifício de direito a gente estuda na desapropriação, na servidão, na ocupação temporária, porque lá eu sacrifico direito individual em prol do bem comum. E por isso eu indenizo. Na responsabilidade civil que a gente estuda agora, eu também indenizo. Mas eu indenizo um dano que foi causado em razão de uma atividade voltada para o bem comum. Eu estava fazendo uma coisa, de quebra, eu te lesei. Mas como eu te lesei, eu vou te indenizar. Mas eu não queria, hein? Aconteceu. Foi necessário. Ponto 5. Ponto 5. Evolução histórica. Ponto 5. Evolução histórica. Pessoal, é a parte mais importante da matéria. Porque é aqui, na evolução histórica, que se estuda as teorias. Que envolvem a responsabilidade civil do Estado. Então eu preciso muito, porque eu sei que toda vez que a gente pega para estudar evolução histórica, a gente pula. Ah, não, isso é importante não, a gente pula. Aqui não. Aqui é porque é aqui que nós estudamos as teorias que justificam e embasam a responsabilidade civil do Estado. É neste ponto. Ok? Evolução histórica. Antes de prosseguir com a evolução histórica, dois comentários. Primeiro comentário. É a evolução histórica do Instituto na França. Os doutrinadores escolheram o modelo francês e utilizaram o modelo francês como paradigma para explicar a evolução histórica do Instituto. Então é muito importante delimitar o espaço. Isso não aconteceu assim na Europa inteira, no mundo inteiro, no Brasil. É um modelo doutrinário que tem como base a evolução do Instituto Responsabilidade Civil do Estado na França. Segundo, também já dito, é a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado no exercício da função administrativa. Até porque essa é a responsabilidade que enseja, ou melhor, essa é a atividade que enseja a responsabilidade. Dois parâmetros. Modelo histórico francês de responsabilidade civil para um tipo de atividade, a atividade administrativa. Colocadas essas premissas, vamos colocar a letra A. Ou melhor, aqui não vou colocar letra não, aqui eu vou colocar fases. Primeira fase. Teoria da irresponsabilidade. Teoria da irresponsabilidade. Teoria da irresponsabilidade. Aqui, só para a gente lembrar do colégio, para a gente lembrar do vestibular. Olha que importante e fácil. Do século V ao século XV, nós temos a Idade Média.
nós temos a Idade Média. Na Idade Média, não existiam os estados. Recordam? Na Idade Média, o poder político era descentralizado e territorialmente fragmentado. Feudos, senhores feudais, um poder descentralizado nas mãos da nobreza, não um Estado. Pessoal, se não existe Estado, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. O Estado não existe. Ainda não há Estado. Há monarquias fragmentadas. Há um poder político descentralizado. Século XV ao século XVIII. Do século XV ao século XVIII, nós temos a Idade Moderna. Com o advento da Idade Moderna, formam-se os Estados Nacionais, tal como nós conhecemos. Estão lembrados? Nascem os Estados Nacionais baseados naquela figura clássica, ou naquelas figuras clássicas de povo, território e poder. A noção de um Estado formado pelo povo, pelo território e pelo poder surge na Idade Moderna. Por isso a chamamos os Estados de Estados modernos. E nesses Estados modernos, incluindo a França, o poder político se forma em torno da figura do rei, que concentra, que encarna toda a soberania do Estado, que reúne, que encarna todo o poder do Estado. É o absolutismo. O rei governa com poderes supremos, absolutos e ilimitados. Durante esse período, nasce ou vigora a teoria da irresponsabilidade. Segundo a teoria da irresponsabilidade, o Estado não responde pelos danos causados a terceiros. Decorre do período que? Absolutista. Então você vai colocar, primeira fase, teoria da irresponsabilidade. Teoria da irresponsabilidade. Vigora do século XV ao século XVIII. Teoria da irresponsabilidade do século XV ao século XVIII, correspondendo ao absolutismo. Correspondendo ao absolutismo. Segundo ela, o Estado não é responsável por danos causados a terceiros. Segundo ela, o Estado não é responsável por danos provocados a terceiros. Aí tem uma frase de prova que você vai colocar. Pois soberania significa sujeição sem compensação. Pois soberania significa sujeição sem compensação. Olha que ideia. Como é que essa frase consegue reunir a essência da teoria da irresponsabilidade? Ela vai dizer, eu sou o rei, eu sou o Estado, todo o poder do Estado depende da minha vontade. Eu não erro, eu não cometo equívocos. E mais, soberania significa sujeição sem compensação. Logo, se no exercício da minha soberania eu leso você, eu prejudico você, eu causo dano a você, eu não respondo. Porque isso é soberania. É você sujeitar sem qualquer compensação em troca. De acordo com a teoria da irresponsabilidade, o Estado não responde pelos danos causados a terceiros. Estão lembrados do livro? Da doutrina? The King can do no wrongs. Estão lembrados? O rei não erra, o rei não falha.
Se o rei não erra, não falha, seus atos não ensejam responsabilização. Teoria da irresponsabilidade. Século XV ao XVIII corresponde ao absolutismo e, segundo essa teoria, o Estado não é responsável por danos causados a terceiros. Ok? Prosseguindo, só para dar início à segunda fase. Estão lembrados do vestibular? Que no século XVIII eu tenho o iluminismo. Século XVIII nós temos o iluminismo. E com o iluminismo eu tenho as revoluções burguesas. Eu tenho as revoluções burguesas. O iluminismo e as revoluções burguesas, especialmente a Revolução Francesa, varre da França o absolutismo, varre da França o antigo regime e tudo que o antigo regime representava. O iluminismo e as revoluções burguesas colocam um basta no absolutismo e em todas aquelas estruturas mantidas pelo absolutismo. Privilégios do clero, privilégios da nobreza, entraves econômicos. Pessoal, sobre os escombros da Revolução Francesa, nasce uma nova ordem política. Sobre os escombros da Revolução Francesa, se ergue uma nova ordem jurídica, política, chamada Estado de Direito. Olha que importante. Quando nasce o Estado de Direito, conclui-se que o Estado é soberano para legislar, mas posta a lei, posta a norma, essa norma é obrigatória para todo mundo. Posta a lei, posta a norma, essa lei e essa norma são obrigatórias para todos, inclusive para o Estado. O Estado é soberano para legislar, mas preso à própria lei que legisla. Nasce o princípio da legalidade. As revoluções burguesas geram o Estado de Direito e o Estado de Direito gera a legalidade. Fechou o raciocínio. Se o Estado é submisso à lei, o Estado é sujeito de direitos e sujeito de obrigações. Se o Estado é submisso à lei, ele tem direitos e obrigações, portanto, ele é responsável pelos seus atos. E aí a gente entra na segunda fase. A gente entra na segunda fase quando o Estado passa a ser responsável por danos causados a terceiros. Por quê? Porque se ele tem direitos, ele tem obrigações. E se o comportamento estatal lesar alguém, o Estado responderá a partir daqui, do século XIX. E aí a gente entra para a segunda fase. Segunda fase. Teorias civilistas. Teorias civilistas. Pessoal, lembrem-se que a teoria civilista, ela se baseia no ato ilícito. Ou seja, ela se baseia no dolo e na culpa. Vamos prosseguir nossa ideia.
Estão lembrados que a Revolução Francesa bota um ponto final no absolutismo? E sobre os escombros do absolutismo nasce o Estado de Direito? Um Estado submisso à lei, à legalidade? Pessoal, estamos na França. Do início do século XIX, a Revolução Francesa é 1789, final do século XVIII. A gente sai do século XVIII e entra no século XIX. E em 1804, eu tenho o Código Civil dos franceses, o Código Napoleônico. A França, ela é contaminada pela ideia de legalidade e pelo Código Civil. Logo, as pessoas não conseguiam enxergar à sua frente nada além do que as regras civilistas sobre responsabilidade. As pessoas concluíram: o Estado responde pelos danos provocados a terceiros. Ok. Só que todo mundo só conseguia enxergar a responsabilidade civil à luz do Código Civil, em razão do contexto da época. Os olhos de todos voltavam para o Código Napoleônico e tratavam a responsabilidade civil a partir dali. Então você vai colocar: segunda fase, teorias civilistas. Foi reconhecida, aliás, coloca assim: segunda fase, teorias civilistas, a partir do início do século XIX. A partir do início do século XIX, é reconhecida a responsabilidade civil do Estado. É reconhecida a responsabilidade civil do Estado. As pessoas reconhecem, aceitam. O Estado responde quando lesar alguém. É reconhecida a responsabilidade civil do Estado. Mas ela é tratada à luz do direito civil. Mas ela é tratada à luz do direito civil. Baseada na ideia de ato ilícito. Baseado na ideia de dolo ou culpa. Então eles falaram: o Estado responde pelos danos que o Estado causar a terceiros, como está escrito no Código Civil. Aceitam a responsabilidade, mas não conseguem dissociá-la do Código Civil, em razão do contexto. Atravessa dois momentos. Atravessa dois momentos. Primeiro, teoria. Dos atos de império e atos de gestão. Teoria dos atos de império e atos de gestão. Na teoria dos atos de império ou gestão, pessoal, vamos fazer o seguinte. Preciso dar um minutinho aí para vocês de intervalo. Vamos deixar anotado isso aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Ponto 5, evolução histórica. Primeira fase, teoria da irresponsabilidade. Segunda fase, teorias civilistas. E dentro da segunda fase, primeiro momento, teoria dos atos de império e gestão. Ok? Deixa assim. E daqui a alguns minutinhos a gente volta. Até lá.